não sabiam que nós estaríamos lá para conhecê-los, né? E foi assim, já houve nesse primeiro encontro algumas questões meio mágicas, né? A mais velha ficou conversando conosco assim, sem qualquer problema, até chegar para o Eichmann em determinado e perguntar: vocês são irmãos? Aí o Eichmann: não, nós somos casados. E aí ela parou, olhou, que nem o Nico e o Félix. E uma outra situação assim muito bacana foi porque a assistente social, a psicóloga, já tinha nos dito que a mais velha era uma menina muito doce, que apesar de ter passado por várias instituições, porque nunca teve casa, né? A mãe, hora estava na rua, hora estava em algum local de invasão, era muito tranquila e educada, ajudava lá, e que talvez a gente tivesse problema maior com a que estava com 2 anos e fez em julho, né? Mas na época estava com 2 anos e 10 meses. E porque ela era muito arredia, não conversava com quase ninguém, não interagia muito com as crianças. No primeiro momento elas pensavam até que a menina fosse surda, porque ficou realmente muito alheia, e era muito alheia. E nós levamos uns saquinhos com doces para todas as crianças, né? E aí a cuidadora entregou a ela saiu, estava no quarto, eu estava na outra ponta da sala, ela, sem ninguém falar nada, ela pegou o saquinho, atravessou a sala toda, veio até a mim com o saquinho com aquela cara de abre. Aí eu quer que eu abra? Aí ela fez que sim, sentou no meu colo, ficou assim todo mundo admirado, porque a menina não fala com ninguém logo assim de cara, né? Bom, saímos desse encontro, brincamos com todos, nós adoramos crianças, né? Nós dois, e já assim, mesmo sem conversar, já falamos para eles, ó, são eles e serão eles nós já os escolhemos e esperamos que eles nos escolham também. E aí depois disso fizemos uma outra visitação pública, ainda na mesma semana, e já enviamos à juíza a solicitação de visitações regulares no abrigo. Passamos por isso todo mês de abril. No último final de semana de abril, nos foi permitido de pegá-los de manhã e voltar com eles à noite, né? No final da Depois, nós passamos ainda outros 5 finais de semana em que eles vinham aqui para casa. Nós os pegávamos na sexta-feira, depois do almoço, depois que a mais velha voltava do colégio, e levávamos na segunda-feira de manhã. E aí, no dia 8 de junho, se eu não me engano, era a audiência do processo de destruição do poder familiar da mãe e do padrasto, do pai e do padrasto. E a juíza achou melhor que nós esperássemos, né, para que já houvesse uma decisão, para que não houvesse conjugação dos processos. Então, no dia 8 de junho saiu a sentença, o poder familiar da mãe em relação às 2 mais velhas e dos 2 em relação aos 2 mais novos, esse poder pátrio foi destituído. E aí no dia, logo na segunda-feira seguinte, nossa advogada entrou com o processo de adoção, a juíza já concedeu a guarda no dia seguinte, no dia 11 de junho, e aí fomos pegar as crianças e estão conosco desde o dia 11 de junho e são nossos filhos. Com a chegada deles, né, houve algumas situações, e a primeira logo foi que meu pai, ele morava num apartamento maior, num bairro ainda melhor do que o nosso, do lado da estação do metrô, e de 4 quartos, e aí ele falou logo, pô, lá não vai dar para vocês, vem para cá, vem para cá que eu vou para um apartamento menor, e só que o apartamento era de obras. Então eles vieram para cá, nós começamos obras, teve a mudança do meu pai, né, que minha mãe já faleceu, e estamos daqui a 2 semanas estaremos de mudança para o novo apartamento. Mas mudou muito, né? Imagina, tem que trocar. Na época ainda eram 3 com fralda. A rotina também mudou, as 2, né? Coincidiu, né? 11 de junho já era o final, ia começar a Copa, a escola da mais velha já ia entrar em férias.
E aí já procuramos a escola, né? Já no bairro para onde nós vamos, né? Eu tenho uma grande amiga que é psicopedagoga e conhece várias escolas na região, me indicou algumas escolas. Fomos visitar e ficamos muito felizes com a situação que nós conseguimos de uma escola que, além da questão da diversidade, de ter negros, né? Apesar de ser uma escola particular, mas havia crianças negras, ainda havia 6 crianças adotadas, e dessas 6, 3 de 2 mulheres, né? Com 2 mães. Nós só estreamos a parte de 2 pais. Né? Nós somos católicos, né? A igreja não permite que nós casemos, né? Mas a gente entende, né? E fomos procurar a igreja de que as crianças têm que ser batizadas. Porque é o que nós queríamos, né? Foi bem interessante, porque nós fomos aqui na paróquia, aqui perto de casa mesmo, para não dar problema. Já conhecíamos, né? Já frequentávamos as missas ali, algumas das missas. E fomos à pastoral do batismo, para fazer a inscrição. Nesse momento, nós sentimos um pouco que... mas aí a senhora foi pela linha de que a mais velha não poderia fazer o batizado, porque ela já tinha 11 anos, então teria que participar de catequese. E aí eu conversei com ela, depois com o chefe da pastoral, de que o quanto seria problemático. Tanto para a gente, né, na logística, tudo quanto para ela, de se sentir preterida em relação aos irmãos no momento que era importante para nós, para a família toda. Aí a solução que eles deram, então vai conversar com o padre. Tá bom, já para conversar, não tem problema nenhum para mim. Aí depois da missa, isso foi no sábado, na missa de domingo, fui até a sacristia e já fui com uma foto de nós 6, né? Aí mostrei, padre, essa aqui é minha família e nós queremos batizar, estamos já com a guarda no processo de adoção. Aí ele olhou, temos que conversar. Então, ótimo. Você pode vir amanhã, depois da missa, à noite? Sem problema algum. Foi lá no dia seguinte. Aí o padre primeiro, conversei com a pastoral, a menina tem 11 anos, expliquei novamente a situação, né? Ele rodeou um pouco até ele perguntar. Mas pelo que eu notei na foto, você estava com outro homem. Eu falei, sim, nós somos casados há 8 anos, tal. E ele, não, isso não é impeditivo para mim. Eu só não sei a questão da forma. Porque em determinado momento, do que é um batismo comunitário, né? São várias crianças no mesmo momento. Em determinado momento, na hora de jogar água, eu chamo o pai e a mãe. E aí eu não sei como eu vou fazer. Padre, isso não importa, pode chamar os pais, a família, ou não chama só a criança, né? Sim, mas olhares chamam. São olhares, então, né? A gente olha atravessado para a pessoa que é vesga, que é gorda, que é baixinha, que é tatuada, que cheira mal. Então, isso não importa muito, né? O que a gente não admite é em relação às crianças. A gente fala que nós não vamos andar na rua com um triângulo cor-de-rosa no peito, mas também não devemos nada a ninguém. Nossas contas somos nós que pagamos e respeitamos todo mundo e somos queridos. E algumas pessoas não gostam, às vezes a gente não gosta do vizinho, né?